Esse é o vídeo de suporte 2 de 3, relativo ao capítulo 6, reações de formação da ligação carbono-carbono, adição de Michael e reatividade de compostos beta de carbonílicos, da disciplina de GQI 179, Introdução à Síntese Orgânica da Universidade Federal de Lavras. Nós vimos então a adição conjugada de compostos carbonílicos alfa-beta insaturados. Agora nós vamos descobrir que outros derivados conjugados também podem sofrer o mesmo tipo de adição. Olha esse composto aqui. Dá uma olhada aqui nessa ligação dupla carbono-carbono, separado por uma simples carbono-nitrogênio de uma dupla nitrogênio-oxigênio. Isso daqui é um sistema conjugado do mesmo jeito que o composto carbonílico alfa-beta insaturado. É um derivado desse tipo de composto. Ó. Essa dupla pode se movimentar para cá, quebrando essa ligação dupla nitrogênio-oxigênio que vai na direção do oxigênio, dando a ele com uma carga negativa. Isso quer dizer que aqui é um centro suscetível a ataques nucleofílicos. Nós vimos, inclusive, na aula passada, como sintetizar esses compostos aqui no laboratório. A gente sabe agora como fazer uma dupla entre o carbono vizinho ao grupo nitro e um outro carbono. Montar aqui diferentes derivados. E esses derivados também podem sofrer adição conjugada. Olha esse modelo. O nucleófilo ele pode atacar o carbono 1 para formar a ligação nucleófilo-carbono 1. Olha o mesmo padrão sendo seguido, que você viu no primeiro vídeo. A dupla se rompe e vai na direção dessa ligação, formando uma ligação dupla carbono 2 nitrogênio. Quando essa dupla se forma, a dupla ligação π nitrogênio-oxigênio se rompe e vai na direção do oxigênio. Está aqui o par de elétrons que antes estava aqui formando a ligação π. Esse intermediário se estabiliza por ressonância, é um ânion que espalha a carga negativa entre esses dois oxigênios e esse átomo de carbono 2. E nesse tipo de reação eu preciso de uma etapa adicional, acidificando o meio. Quando eu acidifico o meio, ocorre a protonação ou a captura de um hidrogênio pelo carbono 2 e eu tenho esse composto neutro. Repara no padrão adição conjugada, em compostos carbonílicos alfa-beta insaturado, fazia sumir a dupla, mas mantinha a carbonila. Aqui faz sumir a dupla, mas mantém aqui a dupla do grupo nitro. Ó. Repara como ele está exatamente igual ele começou aqui. Outro tipo de composto que também sofre adição conjugada são esses derivados aqui, ó. Derivados conjugados de nitrila. Mesma história, pessoal. Essa dupla está conjugada com essa tripla. Se estão conjugados, isso quer dizer que esse par de elétrons pode vir para cá, esse pode vir para cá, criando carga negativa no nitrogênio e carga positiva no carbono. Isso quer dizer que o nucleófilo pode atacar também esse carbono 1, do mesmo jeito, nesses derivados que nós também já aprendemos a sintetizar no laboratório. Eu sei como fazer uma ligação dupla entre o carbono vizinho ao grupo nitro e um outro átomo de carbono. A adição conjugada basicamente segue esse padrão. O nucleófilo então ataca o carbono 1, a dupla se rompe e vem nessa direção, formando uma dupla carbono-carbono. Uma das ligações π se rompe e vai na direção do nitrogênio, criando esse ânion que se estabiliza por ressonância. Ó. Daqui esse par de elétrons pode voltar a formar a tripla, quebrando essa dupla que vai na direção do carbono 2. É por isso que normalmente uma última etapa também é necessária, onde eu adiciono o ácido e o hidrogênio acaba entrando, acaba conectando ao carbono 2 para dar origem a esse produto neutro. Mais uma vez o nucleófilo adiciona ao carbono 1, a dupla desaparece, mas o grupo ciano termina exatamente igual ele começou. Estão vendo? Um exemplo de síntese, ó, que é feito em laboratório, quando eu misturo esse composto com acrilonitrila, que é esse composto que está aqui, ó, aqui tem um átomo de carbono, aqui em cima eu representei o átomo de carbono, aqui eu não representei mais, mas é a mesma substância. Misturou esses dois compostos com hidróxido de potássio em terquibutanol, em 2 horas em temperatura branda de 45 graus, você já consegue obter um produto. O que acaba acontecendo? Essa base é o suficientemente forte para remover rapidamente o hidrogênio que está aqui. Tem um hidrogênio aqui. Esse hidrogênio que está aqui pode ser estabilizado, a carga negativa formada aqui, quando o hidrogênio é removido, pode ser estabilizada no grupo ciano,
na carbonila de éster e também no anel aromático. Então esse hidrogênio tem um pKa relativamente baixo e fácil de ser removido. Então aqui forma-se o enolato, estabilizado por ressonância, ele pode atacar o carbono 1. O par de elétrons que está aqui, ó, ataca o carbono 1, promovendo uma adição conjugada. Estão vendo? Esse carbono aqui acaba acoplado ao carbono 1. Esse carbono aqui acaba acoplado ao carbono 1. Como é uma adição conjugada, a dupla desaparece, mas o grupo ciano continua no final do mesmo jeito que ele começou aqui nesse reagente. Seletividade em derivados conjugados. E agora? Olha esse composto aqui. Agora nós vamos de novo preparar um ânion-enolato. E aí eu tenho duas possibilidades de centro de ataque nucleofílico nessa molécula. Quais são essas possibilidades? Esse carbono 1 aqui, ele está positivo pela ressonância dessa dupla com essa dupla nitrogênio-oxigênio. Aqui é um centro possível de sofrer um ataque nucleofílico. Mas quando eu olho aqui embaixo, essa dupla está conjugada também aqui com o grupo ciano, com a nitrila. Então aqui do mesmo jeito também é um centro capaz de sofrer ataque nucleofílico. Pode ocorrer adição conjugada aqui e pode ocorrer adição conjugada aqui. Então, a acetona, na presença de hidróxido de potássio, eu vou remover um hidrogênio alfa, e aí o ânion enolato pode atacar o carbono 1 para dar origem a esse produto, ou ele pode atacar o carbono 2. Está vendo aqui? O carbono alfa pode atacar o carbono 2 para dar origem a esse produto. E nesse caso eu já estou avisando para você, esse é o produto majoritário e esse é o produto minoritário. Por que esse vai aparecer em maior quantidade e não esse? Qual que é o segredo que explica isso? Então a base remove o hidrogênio e forma o ânion enolato, que apesar de se estabilizar, botando carga negativa no carbono e oxigênio, você já sabe que o ataque nucleofílico ocorre pelo átomo de carbono. Quando esse ataque ocorre no carbono 1, quando esse par de elétrons vem aqui e se acopla, você já sabe, essa dupla vem para cá, essa dupla se rompe e vai na direção do oxigênio, formando esse intermediário. O intermediário formado se estabiliza por ressonância. Você pode desenhar cada etapa, cada contribuinte de ressonância na sua casa e você vai descobrir que quando o ataque ocorre aqui, o par de elétrons da dupla vem no carbono 2 e daqui ele pode se estabilizar por ressonância nos átomos de oxigênio no carbono 2. Está aqui o híbrido de ressonância. Esse é o intermediário de reação que é produzido quando esse produto majoritário aparece. Mas nós vimos também que é possível o ataque no carbono 2. Então, se o ânion enolato atacar o carbono 2, agora é o contrário. Ó. Quando o par de elétrons se conecta aqui, essa dupla vai na direção do carbono 1 e daqui ela vai na direção do grupo ciano. Então, está aqui, ó, o par de elétrons do ânion enolato se acoplou ao carbono 2, a dupla se rompeu e foi para o carbono 1. Daqui ela entrou em ressonância com o grupo ciano. E aí isso espalha a carga negativa entre um nitrogênio e um carbono. Só que isso daqui aconteceu em menor extensão, em menor quantidade do que isso daqui. Olhando esses dois intermediários de reação, eu já vou esperar que você consiga entender por que isso daqui se formou menos quando eu comparo com esse. Pessoal, aqui ó, eu tenho a distribuição de carga entre átomo de oxigênio e átomo de carbono. Aqui a distribuição de carga entre carbono e nitrogênio. Oxigênio é mais eletronegativo do que nitrogênio. Quando eu comparo átomos no mesmo período, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, vai acomodar melhor a carga negativa o átomo que for mais eletronegativo. Então, entre colocar carga negativa em carbono e oxigênio, ou carga negativa em carbono e nitrogênio, é melhor colocar carga negativa entre carbono e oxigênio. Então, isso daqui é um intermediário de reação mais estável do que isso. O que explica por que o ataque nucleofílico ocorre preferencialmente no carbono 1 do que no carbono 2. Isso acaba gerando muito menos produto do que o que eu estou vendo desse lado de cá. O grupo nitro é um grupo de retirador de densidade eletrônica muito melhor do que o grupo ciano, do que essa nitrila. Então lembra, melhores grupos retiradores de densidade eletrônica vão orientar a adição conjugada. Se eu tiver uma dupla conjugada simultaneamente com dois grupamentos, verifica quem é melhor retirador de densidade eletrônica.
quem for melhor retirador de densidade eletrônica vai direcionar a adição conjugada e eu vou acabar tendo o produto majoritário. Agora então que nós aprendemos a fazer a adição de Michael, agora nós podemos pensar num outro tipo de reação, que é chamado de anelação de Robson, que é uma reação que é possível de ser feita depois que você já fez a reação de adição de Michael. Como assim? Qual foi a reação desenvolvida por esse cara, então, Robert Robson? Lembra que nós vimos no vídeo passado que se você misturar esse composto de carbonílico, que é esse pozinho amarelo aqui, colocar ele em contato com essa molécula aqui, a vinilmetilcetona, que é esse líquido incolor aqui, na presença de base, o que acontece é uma adição de Michael. Esse carbono acaba se acoplando ao carbono 1. Você já viu o mecanismo de como essa reação ocorre no laboratório. O que o Robson descobriu é que se esse produto aqui tiver em meio básico, se você não subir o pH do meio reacional, você mantiver ele com pH... Desculpa, se você mantiver o pH alto, se você não descer o pH do meio reacional, o que acaba acontecendo é que essa molécula na presença de base acaba mudando a estrutura que você está vendo aqui para essa que você está vendo aqui embaixo. Ó. Quando eu continuo olhando a numeração aqui desses carbonos, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E eu olho essa numeração aqui embaixo, eu percebo que algo aconteceu entre o carbono 4 e esse carbono aqui. Estão vendo? O carbono 4 se uniu ao carbono que era a carbonila anteriormente. O que aconteceu aqui que justifica o fechamento desse sistema cíclico e aí aparece essa nova molécula com 2 ciclos? Qual que é o mecanismo que explica isso? Esse tipo de reação, então, vocês perceberam que algo aconteceu entre o carbono 4 e esse carbono aqui. Pessoal, se o meio está básico, vamos relembrar, isso daqui é um carbono alfa, contém hidrogênios alfa. Então, base pode remover facilmente o hidrogênio daí dessa ponta, dando origem ao ânion enolato, que se estabiliza por ressonância. Então, eu tenho 2 contribuintes de ressonância, onde eu estou mostrando apenas o contribuinte mais estável. E nós já sabemos que ânions enolatos atacam carbonilas. Carga negativa atrai carga positiva. Quando a carga negativa está no carbono 4, dentro da própria molécula eu tenho aqui uma carga positiva. Ó. Eu não preciso que a molécula de fora se aproxime com uma carga positiva. Dentro da própria estrutura eu já tenho carbonilas com carga positiva. O que acontece então é que quando a carga negativa está no carbono, o carbono permite o afastamento desse par de elétrons para formar uma ligação carbono-carbono, enquanto a dupla se rompe numa reação que você já conhece. Ó. Esse par de elétrons vem, forma a dupla carbono-oxigênio, o par de elétrons da dupla vai para o carbono 4 e do carbono 4 ele já se acopla ao carbono dessa carbonila aqui embaixo. Ó. Essa ligação aqui é feita com o par de elétrons dessa ligação dupla do ânion enolato. Quando a dupla se rompe, o par de elétrons da ligação π vai na direção do oxigênio e forma um ânion alcóxido, que rapidamente captura um hidrogênio, por exemplo, de uma molécula de água para restaurar o meio básico, dando origem a esse produto que é um aldol, se vocês olharem bem. Isso é uma condensação aldólica em meio básico, só que intramolecular. Quando eu olho o meio básico e olho de novo para esse carbono aqui, ó, esses hidrogênios são ácidos. Eu consigo, então, facilmente remover esse hidrogênio daí com um detalhe. Agora, esse par de elétrons pode formar uma dupla nessa posição, ao mesmo tempo que esse grupo OH, hidroxila, sai como grupo abandonador. Ó. Essa ligação se rompe e o par de elétrons dessa ligação vai embora com oxigênio. Ele estava conectado, esse par de elétrons, ou estava conectado aqui, ele se desconecta, ao mesmo tempo que uma dupla se forma nessa posição. Isso é um péssimo grupo abandonador, nós já falamos sobre esse tipo de reação, mas essa reação ocorre sem problema nenhum. Ela ocorre apesar da saída desse grupo abandonador ruim, porque fica para trás um sistema carbonílico alfa-beta insaturado que é estável por ressonância. Isso daqui tem um nível de energia mais baixo e, portanto, se forma com facilidade. Então, são 2 coisas que justificam essa última etapa da reação. A acidez desse hidrogênio, já que ele é visível a uma carbonila, e a formação de um sistema conjugado. 2 coisas que favorecem, apesar dessa
saída de um grupo abandonador péssimo, como é um ânion hidróxido. Usando esses conceitos de anilação de Hobson, a gente consegue formar moléculas com estruturas muito complexas. A gente começa agora a montar no laboratório moléculas que têm estruturas interessantes do ponto de vista farmacológico, do ponto de vista de inseticida, do ponto de vista comercial de maneira geral. Agora nós estamos começando a aprofundar o raciocínio e montando estruturas que vocês estão vendo que são muito complexas, comparadas às suas disciplinas que vocês fizeram anteriormente de química orgânica. Olha esse modelo que nós vamos discutir aqui agora. Formando sistemas cíclicos complexos. Essa substância aqui, a fenilacetona, é esse líquido aqui levemente amarelado que você está vendo. Se no laboratório você pegar fenilacetona, misturar com acetona e LDA, o que acontece, ó, numa primeira etapa, na verdade, se você misturar fenilacetona com LDA, lembra, isso daqui é uma base forte impedida que só consegue remover hidrogênio menos impedido. Então, ela vai remover hidrogênio daqui. Se numa segunda etapa eu adicionar um composto carbonílico como acetona, o anionolato vai atacar aqui, vai promover uma condensação de Claisen-Smith, uma condensação aldólica dirigida, e eu vou formar esse composto carbonílico alfa-beta insaturado. Isso daqui pode ser feito num Erlenmeyer separado, à parte, lá no laboratório. Se depois que eu produzir isso agora, eu vier numa outro frasco de reação, pegar esse produto dessa primeira reação, misturar com ciclohexanona e soda cáustica, o que acaba acontecendo é que eu formo esse produto com essa estrutura muito interessante. Ó. Dá uma olhada aqui. Não é uma molécula que, a princípio, você está esperando que seja produzida quando isso reagir com isso. Você esperaria que a base iria remover o hidrogênio do anionolato, ele iria simplesmente atacar aqui para colocar aqui uma cadeia lateral conectada a esse carbono, não um sistema fechado com 3 ciclos igual você está vendo aqui. Mas o que aconteceu para dar origem a isso daqui? Como que a gente pode fazer para prever isso daqui e então montar a síntese no laboratório usando esse raciocínio? O que houve nesse caso em específico? Quando o anionolato então ataca aquele composto carbonílico alfa-beta insaturado, de fato, inicialmente se produz isso. Ó. O anionolato da ciclohexanona ataca o carbono beta do sistema carbonílico alfa-beta insaturado e eu tenho essa cadeia lateral conectada aqui, o carbono que eu numerei de 5. Esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que nós vimos que essa molécula não fica assim no final. Quando eu volto um slide aqui, ó, só para a gente ver, ó, a estrutura está fechada. Tá vendo? Tem 2 sistemas cíclicos aqui, uma ligação dupla aqui nessa posição, vizinha aqui a carbonila. Na primeira etapa, então, ó, o par de elétrons do anionolato ataca aqui e forma essa ligação. Você pode desenhar aí cada etapa desse mecanismo na sua casa. Agora, o que houve na sequência? Como o meio está básico, vamos olhar para esse carbono aqui. Ó. Esse carbono tem hidrogênios, deixa eu voltar aqui. Esse carbono tem hidrogênios, e esse hidrogênio está vizinho a uma carbonila e está vizinho a um anel aromático. Se a base remover esse hidrogênio daí, o anionolato formado vai poder se estabilizar aqui por ressonância e também no anel aromático. Então aqui eu tenho hidrogênios mais ácidos do que aqui e aqui. Quando esse anionolato é formado, pessoal, então carga negativa no oxigênio, carga negativa no carbono 1. Eu tenho aqui uma carga positiva dentro da própria estrutura, ó, e essa carga negativa está separada dessa carga positiva por 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos. Agora imagina que no espaço, essa cadeia talvez não esteja assim linear. E se ela, em vez de estar assim apontada para frente, ela dobrar aqui, ó, em cima dessa carbonila do carbono 6. Dá uma olhada, ó, carbono 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, que tem as duas metilas. 3, 2, que é o carbono ligado ao oxigênio. E 1, que é esse carbono aqui que está em ressonância. Ó. Carga negativa está no oxigênio e no carbono 1. Essa carga negativa no carbono 1 pode ficar de frente para essa carga positiva do carbono 6. E isso pode fazer a promoção de um ataque nucleofílico, que faz o carbono 1 se unir ao carbono 6. Ó. Esse carbono 1 se une ao carbono 6, na hora que essa ligação é formada,
a dupla ligação da carbonila se rompe e vai na direção do oxigênio, formando um ânion enolato. Esse ânion enolato formado, mais uma vez, o que vai acontecer? O ânion alcóxido formado, o que vai acontecer? Ele vai capturar o hidrogênio da água ou de qualquer ácido que esteja presente no meio, para formar aqui, ó, um aldol. De novo, isso é uma condensação aldólica. Toda hora vocês estão reparando que é o mesmo raciocínio. Apesar das estruturas estarem ficando mais complexas, a ideia da reação é a mesma. O que você vai ter que sair da disciplina com a visão melhor é como essas mesmas reações vão montando essas estruturas complexas. Então, ó, essa etapa onde o alcóxido protona e produz esse álcool, recupera o meio básico. Agora vamos olhar para esse hidrogênio que está aqui de novo. Esse hidrogênio que está aqui, ó, vizinho a uma carbonila e um anel aromático, é um hidrogênio ácido. Então ele pode ser facilmente removido daí. E se ele for removido, olha o que pode acontecer. O par de elétrons dessa ligação carbono-hidrogênio já pode formar uma dupla entre os carbonos 1 e 6, ao mesmo tempo que esse grupo OH, essa hidroxila, sai como um ânion. Isso é um péssimo grupo abandonador, como você já sabe, mas ele acaba saindo porque o que fica para trás é um sistema conjugado que se estabiliza por ressonância. Agora o sistema conjugado é maior nesse caso, ó. Envolve a carbonila, a dupla e o anel aromático. Então tem motivos para essa reação ser bastante favorecida para a formação desse produto final que você está vendo aqui, ó. E quando eu tiver uma molécula dessa, com esses ciclos já montada, e eu quiser fazer uma análise retrossintética. Vamos olhar esse exemplo aqui, SA4, 4A, tetrahidrofenantrenona. Vamos propor uma análise retrossintética para montar esse sistema cíclico que está aqui nessa parte de baixo. Então nós vimos que a anelação de Hobson, ela pode formar uma dupla carbono-carbono no sistema cíclico. Então nós vamos propor uma análise retrossintética nessa posição aqui, ó. Vamos apagar essa ligação dupla. Apaguei essa ligação dupla. Agora eu tenho que escolher quem deve ser o síntoma positivo e quem deve ser o síntoma negativo. Vizinho a uma carbonila, é mais fácil colocar uma carga negativa aqui, porque a carga negativa vai formar um ânion enolato, ela se estabiliza por ressonância. Então, se aqui eu vou escolher um lugar mais lógico para ser a carga negativa, aqui tem que ser a carga positiva. Então está escolhido. Esse é o meu síntoma. Agora eu tenho que escolher quem é o meu equivalente sintético desse síntoma, porque eu não vou conseguir comprar isso daqui ou ter isso daqui no laboratório. Eu preciso que aqui tenha alguma coisa positiva, que quando esse carbono se acoplar eu consiga formar uma ligação dupla. Bom, ok, aqui basta eu ter dois hidrogênios, porque se eu remover um hidrogênio daqui eu consigo formar o ânion enolato. Mas aqui, o que eu posso ter aqui para que, se esse carbono acoplar, forme uma dupla? Se for um halogênio, por exemplo um átomo de cloro, o par de elétrons vai atacar, vai substituir o átomo de cloro e vai formar uma ligação simples. Não serve. Precisa ser uma carbonila, porque se o par de elétrons atacar a carbonila, forma um alcóxido. O alcóxido vira um álcool e depois, como aqui eu ainda tenho um hidrogênio vizinho à carbonila, eu consigo eliminar esse grupo OH numa reação de condensação para poder formar então essa dupla carbono-carbono. Então eu preciso desse equivalente sintético, onde eu tenho nessa posição uma carbonila. E agora eu posso continuar desmontando essa estrutura. Vamos olhar para essa cadeia carbônica que está pendurada aqui nessa molécula, pessoal. Ó. Carbono 2, carbono 1 e uma carbonila. E vamos olhar para especificamente essa ligação aqui. Esse é um bom ponto para propor uma desconexão retrossintética. Por quê? Vamos apagar essa ligação. Eu tenho que escolher um síntoma positivo e um síntoma negativo. Vizinho uma carbonila, é sempre melhor colocar uma carga negativa, porque eu posso estabilizar isso por ressonância, o ânion enolato. Então, se aqui é o síntoma negativo, não tem muito o que discutir, aqui tem que ser o síntoma positivo. E agora eu preciso formar uma ligação simples, carbono-carbono. Uma opção, aqui para obter esse equivalente sintético, basta ter dois hidrogênios aqui, porque é fácil remover esse hidrogênio daqui com uma base. Agora aqui eu tenho que pensar,
Que tipo de reagente que eu tenho que ter? O que eu posso colocar aqui de forma que esse cara ataque e forme uma ligação simples carbono-carbono? Uma opção que já deve estar na sua cabeça é colocar aqui um halogênio. Colocar aqui, por exemplo, um átomo de cloro. Porque o par de elétrons ataca, forma a ligação carbono-carbono, o cloro vai embora levando a carga negativa e não reclama. Ok, essa é uma opção, é válida também. Mas e se você não tiver reagentes halogenados no laboratório? E se eles forem muito mais caros do que outros tipos de reagentes e essa não for uma opção? Essa não é a única opção, o único jeito de fazer uma ligação simples carbono-carbono aqui. Nós vimos que para adicionar nesse carbono aqui, ó, é possível fazer uma ligação simples carbono-carbono aqui se eu tiver nessa posição uma ligação dupla. Lembra? Ânions enolatos acoplam muito bem ao carbono beta de um sistema carbonílico alfa-beta insaturado e a reação termina desaparecendo a dupla, mas mantendo a carbonila. Então, uma boa opção para fazer aqui, os dois bons equivalentes sintéticos para isso, são esse reagente que você está vendo aqui e esse reagente que você está vendo aqui. Então, você pode agora propor na sua casa a prova real, fazer aí o teste da síntese, mostrando como esses dois reagentes, mostra também todos os mecanismos, refletindo bastante sobre eles, como esses dois reagentes vão reagindo até chegar nessa estrutura aqui, que já tem um interesse comercial. Essa estrutura daqui já tem um interesse laboratorial. Agora, pessoal, nós vamos falar de compostos beta-dicarbonílicos. Nós vamos primeiro estudar a síntese deles no laboratório e depois entender como que eu posso utilizar compostos beta-dicarbonílicos. Então, primeiro, o que seriam esses caras? Isso aqui é um sistema beta-dicarbonila. É quando eu tenho duas carbonilas na estrutura e está vendo aqui, ó, um carbono sp3 separando essa carbonila dessa carbonila. Por que o nome beta de carbonila? Se eu olhar para essa carbonila aqui, ó, esse é o carbono alfa em relação à carbonila da esquerda. Esse é o carbono beta em relação à carbonila da esquerda. Daí o nome beta de carbonílicos. Isso aqui também é um sistema beta de carbonílicos. Nesse caso é um beta-cetoéster, porque isso é uma carbonila de cetona. Isso é uma carbonila de éster. Esse daqui já é um diéster. Esse em específico, quando eu tenho dois grupos etil, por exemplo, aqui é o chamado de éster malônico. Nós vamos estudar nas próximas aulas bastante aplicações dessa classe de substância. Agora, por que um sistema beta de carbonílico seria um tipo de reagente útil em laboratório de síntese orgânica? O que essa unidade estrutural tem que faz isso daqui ser especial? Pessoal, vamos olhar de novo aqui. Ó. Isso é um carbono alfa. Um carbono alfa contendo hidrogênios vizinho à carbonila, bases podem remover esses hidrogênios daqui com relativa facilidade. Por quê? Olha o ânion que é formado quando uma base remove esse hidrogênio daqui. Esse par de elétrons está vizinho, separado por uma ligação simples de uma carbonila à esquerda, separado de uma ligação simples por uma carbonila à direita. O que pode acontecer então é que esse par de elétrons pode se deslocalizar e se estabilizar por ressonância. Ó. Ele pode vir para cá formando uma dupla carbono-carbono, quebra-se essa dupla carbono-oxigênio que vai na direção do oxigênio, formando uma carga negativa nele. Do mesmo jeito, isso pode voltar para trás. Esse par de elétrons pode formar uma dupla oxigênio-carbono, essa dupla se rompe e vem para esse carbono. Daqui, pessoal, ele pode vir na direção da direita agora. O par de elétrons pode vir para cá, formar uma dupla carbono-carbono, quebra essa ligação pique e vai na direção do oxigênio. E eu já posso representar assim direto. Ó. O par de elétrons vem formar a dupla, essa dupla já pula para essa posição carbono-carbono, já quebra essa ligação pique e vai na direção do átomo de oxigênio. É por isso que os compostos beta-dicarbonílicos são tão úteis no laboratório. Eu consigo formar ânions, e ânions são importantes reagentes de síntese, eu consigo formar eles facilmente tratando eles com base, ó, um ânion enolato estabilizado por ressonância. E eles costumam ser até mais fáceis de ser formados do que quando eu tenho apenas uma carbonila vizinha a essa carga negativa, já que agora eu tenho 3 átomos para espalhar a carga negativa. Então, primeiro vamos falar do preparo desse tipo de composto. Você já pode comprar um composto beta-dicarbonílico pronto, nós vamos ver várias reações assim, ou você pode também fazer no laboratório, é possível de ser feito.
Então, o primeiro tipo de reação que nós vamos estudar, nós vamos ver pelo menos 4. A primeira, que eu nomeei aqui como reação A, é a condensação de Claisen, ou a síntese de beta-cetoéster. Então, quando você tiver um éster no laboratório e misturar ele com aquela base forte que nós já aprendemos a fazer, tóxido de sódio em etanol, e numa segunda etapa acidificar o meio, você acaba produzindo isso aqui, ó, um beta-cetoéster. O que seria então um beta-cetoéster? Se eu considerar essa carbonila do éster, esse carbono é alfa em relação a essa carbonila do éster e esse carbono é beta em relação ao éster. E no carbono beta eu tenho uma carbonila de cetona, daí o nome beta-cetoéster. Agora, por que isso daqui acontece? Como uma molécula que está aqui só com 2 átomos de oxigênio termina com 3 átomos de oxigênio? Qual a explicação para isso e por que primeiro eu preciso colocar uma base forte e depois eu preciso colocar um ácido forte? Olha alguns exemplos aqui. Butanoato de etila, quando ele entra em contato com etóxido de sódio em etanol e numa segunda etapa você coloca ácido, o que acaba acontecendo é que 2 moléculas dessas se acoplam para dar origem a esse produto aqui. Repara nesse padrão. O carbono 2 de uma molécula de éster acaba acoplado ao carbono 1 de outra molécula de éster. Essa é a nova ligação carbono-carbono. E repara que o carbono 1 mantém uma carbonila, diferente da condensação aldólica. Lembra que a condensação aldólica, a carbonila ia embora, virava um grupo OH, e esse grupo OH acabava eliminando para dar origem a uma dupla aqui entre esses 2 carbonos. Agora não. Agora a carbonila continua aqui por algum motivo. E agora isso daqui é um composto que tem propriedades químicas e físicas completamente diferentes de um produto de condensação aldólica. Tem algo aqui que está muito diferente. Olha outro exemplo. Esse éster, benzoato de etila, quando eu coloco ele para reagir com etóxido de sódio e ácido, e depois coloco o ácido clorídrico, o carbono 2 de uma molécula de éster termina acoplado ao carbono 1. Mas, de novo, o carbono 1 mantém na estrutura uma carbonila. Ela não vira um grupo OH. E, principalmente, não aparece uma dupla carbono-carbono aqui no final. A estrutura mantém desse jeito que você está vendo aí. Então, qual que é o mecanismo que explica essa reação? O que está acontecendo? Então, vamos olhar o butanoato de etila quando eu coloco ele em contato com essa base forte, o etóxido de sódio. O etóxido de sódio, pessoal, vai acabar removendo um hidrogênio do carbono alfa. Por quê? A carga negativa sai de cima desse oxigênio e vem para cima desse carbono, onde ela pode ser estabilizada por ressonância na carbonila do éster. Esse ânion enolato se estabiliza melhor do que a carga negativa se estabiliza aqui localizada em cima de um átomo de oxigênio de um alcóxido. Pessoal, repara que esse alcóxido também poderia atacar aqui o carbono 1. Numa reação, por exemplo, de transesterificação, quando ele ataca aqui, a dupla se rompe, vai para o oxigênio. Quando ela volta, se ela expulsar esse grupo O-etil, acaba produzindo esse mesmo ânion. Então, quando ele ataca aqui, mesmo que ele ataque aqui, eu não vou ter essencialmente nenhum produto diferente. A única coisa que vai me levar a uma reação diferente é se o ânion etóxido atacar o hidrogênio que está no carbono 2. Então, uma vez que isso aconteceu e formou esse ânion enolato, imagina o seguinte: e se esse ânion enolato agora se encontrar com uma molécula de butanoato de etila que não sofreu essa reação, que esteja neutra? Está aqui uma carga negativa no carbono 2 e uma carga positiva no carbono 1 desse éster. Então a carga negativa vai atrair essa carga positiva e quando eles estiverem suficientemente próximos, o carbono 2 do ânion enolato vai usar esse par de elétrons para se conectar ao carbono 1. Esse par de elétrons livres é essa ligação que você está vendo aqui. A dupla carbono-oxigênio se rompe e vai na direção do oxigênio, dando para ele uma carga negativa. Repara que quando essa ligação se forma, esse carbono 1 ainda está acoplado ao carbono 2 e esse grupo O-etil, que é um grupo etil. Na sequência, pessoal, o que vai acontecer é o seguinte: esse oxigênio aqui não vai ficar acomodando essa carga negativa para sempre. Mas antes que você consiga acidificar o meio para formar um álcool, o que acaba acontecendo é o seguinte:
esse par de elétrons desce para voltar a formar uma carbonila, ao mesmo tempo que esse ânion sai como grupo abandonador, um ânion alcóxido, uma base extremamente forte. Aí nós já temos então um problema aqui para a gente discutir. Peraí, como que isso aqui sai como grupo abandonador, sendo que a gente está falando todo momento que para um grupo abandonador com carga negativa no oxigênio sair, tem que ficar para trás alguma coisa que vale muito a pena. Aqui eu ainda não tenho informação de sistema conjugado. Aqui é uma carbonila separada por uma simples de outra carbonila. Então não tem nada conjugado aqui que faça valer a pena. Pessoal, se essa reação parasse por aqui, essa reação simplesmente não aconteceria. O que vale muito a pena é o que vem depois. Então aqui, ó, a carga negativa está em cima de um átomo de oxigênio, uma base muito forte. Isso seria algo que não valeria a pena de jeito nenhum. Mas olha a próxima etapa. Quando o ânion tóxico está se afastando, ele até aceita se afastar, mas olha o que eu tenho aqui no carbono 2. No carbono 2 tem um hidrogênio que está entre duas carbonilas. Na hora então que o ânion tóxico está saindo, ele remove esse hidrogênio do carbono 2, formando um enolato de beta-cetoéster. Isso acaba produzindo uma molécula de etanol neutra e a carga negativa acaba sendo estabilizada por ressonância entre esse carbono 2, esse oxigênio da esquerda e esse oxigênio da direita. É por isso então que essa reação vale a pena. É por causa dessa etapa aqui e não dessa péssima saída de grupo abandonador aqui. Se não existisse esse hidrogênio aqui, esse ânion tóxico não ia aceitar sair, ele ia voltar a se acoplar ao carbono 1 e a reação iria voltar para trás. Cada molécula iria se afastar uma da outra e a reação não iria para frente. É por isso, pessoal, que numa última etapa você precisa acidificar o meio para protonar o carbono 2 do enolato de beta-cetoéster e então obter o seu beta-cetoéster neutro e agora de uma forma que você consegue isolar ele do meio de reação. Daí a necessidade da última etapa de acidificação, como você viu nos modelos que eu mostrei no slide anterior. Olha o exemplo da síntese de uma substância que nós vamos falar muito no próximo capítulo, o acetoacetato de etila, que é um líquido incolor bastante utilizado em laboratório de síntese orgânica. Isso daqui é um material de partida muito bom na síntese de diversas substâncias. Ele pode ser fabricado a partir do acetato de etila. Acetato de etila em contato com base forte, tóxido de sódio em etanol e depois a acidificação do meio, produz o acetoacetato de etila, etanol e sal de cozinha, NaCl. O que acontece? Como que essa reação é feita? Então, primeiro o acetato de etila é colocado, é resfriado com gelo, essa reação. Primeiro, você produz isso daqui, o tóxido de sódio. Ele é produzido quando você dissolve sódio metálico em etanol, é uma reação que tem que ser feita com cuidado no laboratório. Ou senão você já compra o tóxido de sódio pronto, essa base forte pode ser comprada pronta também. Numa segunda etapa, você adiciona aqui dentro o acetato de etila. Então o etóxido vai remover esse hidrogênio do carbono 2 de parte das moléculas e outra parte não. Então os ânions enolatos vão atacar as moléculas de acetato de etila neutras e vão produzir esse acoplamento aqui. Você pode fazer essa reação e levá-la até o fim. Está vendo sempre o padrão? O carbono 2 de uma molécula de éster se acopla ao carbono 1 de outra molécula de éster. Então, como a reação produz um enolato de beta-cetoéster, você precisa no final acidificar o meio para então pegar a sua molécula neutra, o acetoacetato de etila. Você pode aí de novo fazer na sua casa todo o mecanismo e refletir sobre ele, treinar. Por que cada uma das etapas está acontecendo? Por que cada uma delas funciona? Qual que é a química que está por trás de cada uma? Mas a condensação de Claisen tem uma limitação. Olha esse éster aqui, onde eu tenho aqui esse carbono alfa vizinho à carbonila. Se eu colocar esse éster em contato com o tóxido de sódio e etanol e depois acidificar, embora esse seja o beta-cetoéster esperado, ele não é obtido. Qual que é o problema? Por que ele não é obtido? Vamos olhar o mecanismo, levar o mecanismo para frente e entender onde é que está o ponto problemático. Tem um hidrogênio aqui, vizinho à carbonila. Então a base vai remover o hidrogênio e formar o ânion enolato.
O ânion é tóxico, se ele atacar a carbonila aqui, não tem problema, porque se esse grupo sair, essencialmente ele é igual a esse, então não tem nenhuma mudança. Então a única coisa que levaria a algo diferente é o ataque do ânion tóxico ao hidrogênio alfa. Forma-se então o etanol neutro e ânion enolato que se estabiliza por ressonância espalhando carga entre esses dois átomos. Se esse ânion então agora atacar outra molécula de éster neutra, carga negativa, carga positiva, eu acoplo esse carbono, que é esse carbono aqui, ao carbono da carbonila. Como nós vimos anteriormente, uma próxima etapa seria a saída desse grupo abandonador ruim. Só que agora, pessoal, olha aqui o que ficou entre as duas carbonilas. Esse carbono está ligado a um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Isso é um carbono quaternário que não está ligado a nenhum hidrogênio. Então não tem nenhum hidrogênio aqui no meio para esse ânion remover, formando um enolato de beta-cetoéster. Como não existe, o que ele faz? Ele volta a atacar aqui ou volta a ter esse intermediário, a reação volta para trás. É melhor desacoplar isso daqui para voltar a formar esse ânion do que formar esse ânion péssimo que você está vendo aqui. Isso daqui não tem como se estabilizar por ressonância. Esse aqui tem. Então é melhor deixar as coisas assim do que deixar as coisas assim. Então, quando não houver hidrogênios aqui, nessa posição, esquece, porque a condensação de Claisen não vai funcionar. Você vai ter que escolher outro método para poder fabricar esse beta-cetoéster que você está vendo aqui. A limitação, então, da condensação de Claisen é que você não pode ter aqui somente um hidrogênio no carbono vizinho à carbonila. Se você voltar aí no vídeo, você vai ver que nos exemplos que nós estudamos, tem que ter 2 hidrogênios pelo menos aqui conectados a esse carbono para que essa reação vá até o final. O primeiro hidrogênio é removido na primeira etapa e o segundo hidrogênio é removido quando o ânion tóxico sai como grupo abandonador. Se não tiver um hidrogênio aqui, o ânion tóxico volta e a reação vai para trás e ela simplesmente não ocorre. Agora então você vai continuar lendo o capítulo 6, os itens 1.b, 2, 2.1 e 2.1.a e fazer os exercícios de 2 até o 5. Mais uma vez, o material complementar é o Solomos volume 2, que você pode acessar lá no site da biblioteca da UFLA.